Bom dia a todos. Estamos aguardando já a conexão do professor Tusa. Olá, Tusa, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Ione. Como vai? Tudo ótimo. E você? Eu estou bem, mas eu continuo com inveja da capacidade de iluminação que você consegue dar ao seu fundo. Mas você sabe De dia e noite a sua fica melhor. o meu apartamento é muito iluminado. É uma das grandes alegrias que eu tenho viver em algo muito ensolarado. Já estamos com inúmeros seguidores, então, bom dia Bom dia a a todos. todos, em especial aos meus antigos colegas de tribunal, desembargadora Licante, que eu já vi que entrou. Então, eu gostaria, hoje é uma alegria fazer essa live com o professor de Direito Civil, Gabriele Tusa, que é árbitro do Tribunal Arbitral das Eurocâmaras e é membro do Conselho da Câmara de Comércio Brasil-Itália, aqui em São Paulo. Então, Tusa, é uma alegria para a academia estar contigo nesta manhã. E eu gostaria de iniciar pedindo para que você nos informe como é que funcionam essas eurocâmaras e, na sequência, como funciona a Câmara de Comércio Brasil-Itália, para depois nós podermos falar um pouquinho a respeito da atuação das câmaras arbitrais e esse fenômeno social tão triste que todos vivemos. Seja muito bem-vindo. Olha, muito obrigado a todos. É uma experiência muito bacana, né? Evidentemente, o momento é triste para todos nós, sob um certo ponto de vista, mas sob outros aspectos nos aproximou de maneira nunca vista antes, ou seja, a necessidade que passamos a ter de interagir das nossas próprias casas trouxe outras ferramentas e outros comportamentos que estão nos ajudando justamente a viabilizar um modelo de interação que eu acho que vai trazer consequências positivas para o futuro. Então, meu bom dia a todos, né? Todos que devem estar em suas casas, provavelmente, já que não estamos saindo, agora não apenas com o seu café da manhã, mas com o seu álcool gel do lado também, né? Que são agora coisas do nosso momento que devemos enfrentar. Bom, olha, o sistema de câmaras de comércio é uma coisa bastante antiga, ou seja, a ideia que se destacou no início nos países europeus, depois se espalhou praticamente no mundo inteiro, é a ideia de se fazer com que os países se coloquem, se apresentem nos demais países com quem tem boas relações, para poder estimular e incentivar o intercâmbio comercial. O Brasil tem produtos, a Itália tem produtos, e a ideia, evidentemente, dessas câmaras é incentivar e estimular a troca nesse sentido. E isso funciona bastante bem, a ponto de que existem situações onde, principalmente no Brasil, porque o Brasil é um país de extremo destaque no tocante ao que se refere à recepção de em matéria estrangeira. Se verificou, inclusive, algumas situações onde foi possível, através de uma Câmara, fazer com que outros dois países localizados no Brasil acabassem fazendo negócios. Ou seja, o Brasil, pela sua própria condição, se transformou numa espécie de ponto de encontro de culturas e relações comerciais. Então, a partir daí, o que são as eurocâmaras? Existindo em São Paulo, por exemplo, que São Paulo é uma metrópole absolutamente de destaque, se a gente tirar a cidade do México ou Nova York, não há nenhuma outra cidade do tamanho de São Paulo em todo o Ocidente, não é? Então, a ideia qual foi? A ideia das eurocâmaras é a possibilidade de que todas as câmaras europeias que existem em São Paulo se reunissem numa espécie de confederação para tratar de assuntos que tivessem uma verdadeira leitura globalizada dessas questões comerciais. Então, as eurocâmaras são as câmaras europeias reunidas, onde temos Itália, Inglaterra, Luxemburgo, Portugal, etc.,
E nessas se tenta estabelecer relações globalizadas, ou seja, de toda a Europa para com o comércio brasileiro. E em certos momentos como este, nós poderíamos efetivamente utilizar esse sistema para estimular as relações comerciais diferentes que, sem dúvida, teremos que enfrentar muito em breve. É isso. Me diga uma coisa, professor Tusa. Qual é a sua visão sobre a pandemia como fenômeno jurídico-social? Sabe, eu lembro que entre 2005 e 2015, mais ou menos, nosso escritório se dedicou parcialmente às questões que envolviam as chamadas mudanças climáticas. Foi um momento de muitas modificações, muitas alterações na nossa forma de enxergar as coisas, porque se passou a entender que o planeta estava sofrendo com uma condição climática difícil de se resolver. Naquele momento, me deu uma ideia curiosa e eu pensei, é estranho, nós estamos vivendo nesse tema de mudanças climáticas a primeira experiência global do ser humano. Mudança climática envolve todo mundo. Não importa se eu tenho um problema de dificuldade da camada de ozônio na Austrália. Isto vai refletir na África ou na América Latina. Então, estamos diante de uma experiência que envolve todo ser humano. Num segundo momento desse pensamento que tivemos naquela época, isto se arrefeceu um pouco. Começaram a surgir teses que diziam, não, a influência do homem, as alterações antropomórficas não são definitivas. O planeta está tendo mudanças climáticas que ocorrem por si, então nossa influência é irrisória. E então esta questão se modificou um pouco. Hoje as teses estão ainda se debatendo nesse sentido. Então talvez esta não tenha sido, como eu imaginava, efetivamente a primeira experiência global do ser humano. Devemos ainda estudar as mudanças climáticas mais um pouco. Porém, esta que estamos vivendo agora, efetivamente eu acho que é. Hoje, acho que nós enfrentamos uma coisa que é efetivamente uma experiência que envolve todos os seres humanos. A pandemia se projetou, se espalhou de uma maneira como nunca vimos antes. E é curioso pensar assim, mas as experiências epidemiológicas que temos no passado, o que ocorreu na peste negra, na Idade Média, ou mais recentemente na gripe espanhola, foram epidemias com efeitos globais, podem ser qualificadas em certos nichos como pandemia. Mas nós nunca tivemos uma pandemia na era da globalização. Esta é a primeira vez. É a primeira vez que uma pessoa infectada pode sair de Pequim e chegar em Canberra, na Austrália, em poucas horas. Então, nós não temos condições de falar com experiência própria de um fenômeno como este. Nós só sabemos que se trata de um vírus que se espalha muito facilmente, mas nós também, hoje em dia, nos espalhamos muito facilmente. Nas outras epidemias, isso não acontecia. Qual é a consequência deste fenômeno? Qualquer um que fale sobre isso com certeza, a meu ver, está especulando, porque nós não temos como avaliar as consequências de algo dessa natureza. Então, esta é uma experiência inédita, e nós deveríamos aproveitar este momento e nos comportar conforme. Por que aproveitar? Porque toda crise gera oportunidade. E nós temos que ter a capacidade de antever as questões e tentar nos programar para tanto. Portanto, eu digo, que experiência é esta? É uma experiência nova, absolutamente inédita. E quais seriam as suas expectativas em meio a esse novo desconhecido? Olha, todos os otimistas são sempre condenáveis, né? Na verdade, eu gostaria de dizer que, repito, dizendo que nós não temos como fazer previsões, podemos apenas tentar imaginar quais são, dadas as ferramentas que temos hoje, as eventuais consequências que podemos esperar.
Veja, nós temos esta tem uma reflexão que eu coloco para todas as pessoas, para que a gente possa pensar um pouco. Nós estamos num momento histórico onde, se, por exemplo, ocorre algum problema, uma grande empresa na China, a Bolsa Asiática cai 4%, isso reflete no Ibovespa no mesmo dia. Isto é economia globalizada. Isto traz dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, a globalização, o que faz para o mal, faz para o bem. A capacidade de intercâmbio, o emprego de ferramentas tecnológicas, a rapidez de troca de informações, de insumos, de produtos, hoje, acredito que possa trazer tanto as mesmas dificuldades que traz no momento de queda, traz também como facilidades no momento de recuperação. Eu acredito que teremos uma restauração do modelo econômico depois de uma recessão que virá, não há dúvida que teremos um período de recessão. Mas esse período, na minha leitura, a recessão será mais rápida e mais indolor do que imaginamos. Nós vamos retornar aos níveis adequados de intercâmbio econômico com mais rapidez do que uma visão pessimista pode nos dar. Eu acredito que ainda em 21 ou no máximo em 22 já estejamos praticamente normalizados. Na sua atividade como árbitro, conte-nos um pouquinho a respeito do papel dos operadores do direito nesse mundo que ficou pequeno, né, por conta da globalização. É interessante ver isso, porque quando a gente vê isso do lado o operador do direito tem um papel nesse momento, assim como todo mundo tem. O economista tem, o engenheiro tem, todos têm um papel. Nós estamos vendo algumas coisas acontecerem, por exemplo, do ponto de vista legislativo. Os países se moveram no sentido de tentar conferir bem-estar à sua população através de legislações voltadas para atender a situação emergencial da pandemia. No Brasil tivemos, agora há pouco, a edição da RJET, né, sobre as disposições transitórias, do regime jurídico especial e transitório, e outras disposições que a gente enxergou. Nosso papel, evidentemente, é participar dessa situação e tentar colaborar no sentido de dizer como podemos ajudar. Essas leis estão sendo adequadas no seu intuito de dar suporte à população carente. Algumas ações devem ser feitas nesse momento, e elas têm alguns aspectos jurídicos importantes. A meu ver, por exemplo, todas as leis que estão tentando ser projetadas, e algumas já estão em vigor, no sentido de defender categorias, não estão tomando o problema como devem. A economia atingiu as pessoas, os aspectos econômicos da pandemia atingiram as pessoas? Sim, mas não todas elas. Nós temos que entender uma coisa curiosa. Eu vou dar um exemplo de um outro país, porque estou familiarizado com ele, mas pode ser no Brasil também. 11% do PIB da Itália é baseado em turismo. O turismo da Itália foi aniquilado este ano. Entretanto, as empresas que trabalham com determinados serviços via internet duplicaram ou triplicaram seu orçamento. Veja bem, não estou dizendo que se trata de empresas que se aproveitaram do momento em detrimento da população. Não, muito pelo contrário. Empresas que estavam exercendo o seu trabalho normalmente e agora, pela falta de locomoção das pessoas, passaram a receber muito mais pedidos, atenderam muito mais gente e portanto, prosperaram em época de pandemia. No Brasil mesmo, o setor de distribuição de alimentos subiu, dependendo da espécie, digamos assim, 20% ou 30%. As pessoas estão indo mais ao supermercado e estão comendo mais, provavelmente por conta dos efeitos do isolamento. Então, nós não temos efeitos econômicos desastrosos em todos os setores. Portanto, uma lei que diz, como temos visto algumas leis municipais, todas as locações serão reduzidas em 30%. A meu ver, é um contrassenso jurídico.
Porque há locatários e há locadores nas duas pontas deste problema. Tanto que tiveram bons quanto maus efeitos. Tanto que prosperaram, quanto que foram levados à beira da bancarrota. Por mais difícil que seja, o julgamento dos casos deve ser com base a relação negocial que ele está envolvendo. Nós temos que enxergar quem são os atores de uma relação contratual neste momento para saber quem precisa e quem não precisa de amparo jurídico. É claro que esse pensamento é muito pulverizado, porque devemos enxergar as relações caso a caso, mas interpretar a relação como sendo o locador alguém de muito poder econômico e o locatário alguém hipossuficiente não é uma coisa que aconteça unanimemente, não funciona assim. Nós temos locatários, por exemplo, no Brasil, como o Banco Bradesco, que resolveu, tempos atrás, por uma decisão estratégica, se desfazer dos seus imóveis. Ele é um locatário. Pode ser que ele esteja locando um dos imóveis de suas agências a uma senhora aposentada que depende desse imóvel para viver. Não tenho como tratar isso nesta maneira uniformizada. É necessário, por mais difícil que seja, analisar o negócio jurídico especificamente considerado, a forma como ele foi constituído e qual a situação dos atores envolvidos. Esta é uma solução que me parece adequada. É difícil, ela é complicada, mas faz parte de uma situação que temos que enfrentar. Repito, muita gente, num cenário de crise econômica, está muito bem. Quem produz insumos e equipamentos de proteção individual na saúde triplicou seu orçamento. Produtos farmacêuticos. Não podemos escapar dessa realidade. Claro. Exato. Produtos farmacêuticos, vendedores de cloroquina estão dando saltos de alegria, não é? São todas situações que devemos enxergar de uma outra maneira. Olhe, quando a gente fala em mudanças mais recentes, mais imediatas, a gente às vezes não repara, existem construtoras que já estão projetando seus imóveis estabelecendo uma área residencial e uma área reservada para que dentro do mesmo imóvel se possa fazer home office, tamanho o sucesso que foi em setores do trabalho realizado nas próprias residências. Você sabe? Inúmeros escritórios de advocacia. Diga, por favor. No bairro onde eu moro, a Vila Olímpia, existem diversos empreendimentos onde há uma ala residencial e uma outra separada, porém interligada, de estabelecimentos comerciais, escritórios, ou seja, é uma nova visão de vida das pessoas poderem trabalhar e viver no mesmo local, evitando o deslocamento maluco numa cidade como São Paulo. Pois é. O que é curioso, os titulares dos escritórios de advocacia com quem eu tenho conversado, por exemplo, eles me dizem, esta época de pandemia e de trabalho home office tem sido extremamente produtiva. Praticamente a unanimidade das pessoas com quem eu conversei me disse isso. Eu acho que nós vamos ter, isso é uma mudança que talvez a gente enxergue no futuro próximo. Ou talvez não, mas é uma coisa para se pensar. Sem citar nomes, mas alguns escritórios de advocacia de grande porte aqui em São Paulo já noticiaram que permanecerão em home office até o final do ano. Ou seja, fiz a leitura de que talvez esses grandes escritórios modifiquem a sua performance para 2021, otimizando espaços, enfim. É algo ainda um pouco indefinido, mas já tive amigos que me disseram, eu vou rever o meu espaço no escritório, porque hoje eu não preciso de tantas salas de reuniões, eu possivelmente vá viajar menos para visitar clientes, porque as videoconferências foram muito de excelente qualidade e resultados. Então, eu penso mesmo, Tusa,
que nós teremos grandes mudanças nessa concepção de trabalho externo e Certamente. regime de home office. Os escritórios têm gostado da qualidade da produção do indivíduo em casa. Vai acontecer um fenômeno onde o escritório vai dizer assim, não venha, fique em casa. Vocês do direito do trabalho, daqui a pouco, vão ter que enfrentar o fenômeno do cartão de ponto ao contrário. Ou seja, o funcionário que for ao escritório vai ser penalizado, porque tem que ficar em casa para trabalhar. Tamanha a produtividade que está tendo nesse sentido. É bem verdade que há necessidade de uma adaptação, de uma nova disciplina de estar em casa trabalhando. Não para mim, porque eu já adoto esse estilo há muitos anos, mas eu constatei algo que muitas pessoas têm me dito. No sistema home office, trabalha-se muito mais do que se eu estivesse no escritório. E esse trabalha-se muito mais, muitas vezes passa desapercebido para o prestador de serviços. Sim, é verdade. Eu até tenho curiosidade para saber como são esses novos projetos no sentido destes apartamentos com esta área reservada de home office, porque um dos grandes problemas que se enfrenta, dizem, é a aproximação das crianças. Então eu não sei se vai haver antes uma barricada com brinquedos, não sei como é o esquema desse tipo de edifício, mas a ideia é viabilizar algo nesse sentido. Outra coisa que eu acho que a gente vai ver em breve, Ione, né, no espaço do legislativo, acho que nós passaremos a ter em tudo quanto é país uma grande aceitação por medidas de saúde preventivas em projetos de lei. Coisas que a gente ia numa certa medida, agora acho que passará a ter uma aceitação muito grande. Porque passamos a ver, a experiência da dor nos mostra a necessidade de prevenção que devemos ter nesse sentido. Este eu acho um reflexo que nós veremos muito em breve, inclusive no Brasil mesmo, né? Nós veremos passar muito projeto de lei voltado para a segurança na saúde. Penso que essa segurança, essa prevenção, essas medidas de prevenção vão ser rotina no nosso dia a dia. Seja no comércio, na indústria, na prestação de serviços e assim por diante. Me diga uma coisa, professor Tusa, como a arbitragem pode colaborar nesse mundo novo, nessas relações que tendem a se modificar, encerrado esse período de isolamento quase que global? Toda vez que se fala se pergunta a opinião de alguém sobre alguma coisa, a pessoa deve tentar ser, evidentemente, o mais objetivo possível. E no meu caso, claro que eu farei deste modo, mas não posso deixar de deixar avisado que eu sou um fã incondicional do conceito de arbitragem enquanto sistema de solução para várias questões sociojurídicas. A lei de arbitragem no Brasil surgiu em 96, já naquele tempo, talvez tenha sido a primeira coletânea de artigos sobre arbitragem internacional. Eu escrevi um artigo com o professor José Augusto Fontoura Costa, da USP, dizendo que estávamos enfrentando uma modificação absoluta no conceito do Poder Judiciário. Por quê? Porque a arbitragem era o meio para fazer com que todo mundo ganhasse. A arbitragem desafogaria o judiciário, lhe permitindo ter mais tempo adequado para poder resolver as causas na velocidade que é necessário. A arbitragem traria a possibilidade de que certas matérias fossem julgadas por especialistas no tema, o que é indispensável em certas situações. Por exemplo,
ações de julgamento sobre contrato de software, a meu ver, claro que pode ter uma perícia técnica para isso, mas a presença de um árbitro que faça parte do conjunto de árbitros, que seja versado completamente na matéria, seria de grande ajuda. A arbitragem traria, portanto, melhorias para todo mundo. Os efeitos, entretanto, foram muito mais elitizados de quanto não gostaria. A arbitragem acabou sendo utilizada para questões de alta indagação e de alto valor da causa, enquanto teria sido, acho que não sei se faltou capacidade gerencial nossa de poder levar a arbitragem também para as causas de pequeno e médio porte. Isso até hoje não ocorreu. Este, porém, me parece que é o momento onde o papel da arbitragem é algo definitivo. Por quê? Nós vamos ter um determinado contrato, por exemplo, já em curso. Este contrato de um prazo de 4, 5 anos, fornecimento de matéria-prima, intercâmbio de tecnologia, não importa. Esse contrato foi culminado pela ocorrência da pandemia. Esse contrato poderá ter, de um lado, uma parte que se beneficiou terrivelmente, da outra, uma parte que, se for cumprir esse contrato, vai ser levada à bancarrota. Isso entra claramente nas questões voltadas para a possibilidade do artigo 478 do Código Civil, da resolução contratual por onerosidade excessiva, ou às vezes da revisão judicial do artigo 317. Perfeito. Como estabelecer essas situações? Cada contrato vai estar vinculado a um determinado nicho econômico, a uma determinada relação, é mais ou menos o tema que falamos antes. Como tratar de centenas de milhares de casos ao mesmo tempo? Este é o papel que a mediação e a arbitragem poderiam ter. Permitir a solução rápida de situações dessa natureza voltadas para a leitura do caso especificamente considerado. Não podemos soterrar o Poder Judiciário nos milhares de casos que teremos, onde as pessoas vão se encontrar totalmente à mercê das consequências desta pandemia. Nós precisamos, em primeiro lugar, estudar, e isso já está sendo feito por alguns, como administrar, como gerenciar, qual a estratégia para tratar dessas tantas diferenças contratuais que devem ser julgadas em breve, e estimular em muito o emprego da mediação e da arbitragem para que se possa chegar facilmente à solução. Quando se fala em mediação, as pessoas têm um certo receio, porque dizem a mediação significaria o bom senso de ambos os lados. Uma parte não vai abdicar dos seus ganhos devidos à pandemia em detrimento do outro que está indo à bancarrota. Isso seria uma questão de solidariedade que nem sempre o outro contratante vai ter. Então a mediação seria, digamos, inócua nesse sentido. Eu discordo por um motivo muito simples. Em não havendo um equilíbrio contratual, elevando um dos contratantes à bancarrota, o outro contratante perde um cliente habitual. Ele reduz seu próprio nicho de mercado. Então, a compreensão da situação global econômica através de uma mediação tecnicamente orientada seria excelente para casos como este. Eu mesmo propus, junto ao COJUR, que é o Comitê Jurídico da Câmara de Comércio Brasil-Itália, que a gente possa efetivamente iniciar uma série de projetos, primeiro, estimulando o emprego na mediação e arbitragem, tanto para julgamento de contratos em curso, quanto para a solução de controvérsias outras, mas no sentido de que se possa da pandemia em cada tratamento. Eu acredito que este é um momento onde as pessoas estão, diversamente de outros, percebendo que se não se adaptarem às modificações que são indispensáveis na nossa economia, poderão sofrer posteriormente um baque, porque, repita-se, o outro contratante indo à bancarrota significa a perda de um cliente e de um nicho de mercado. Este é um raciocínio que, de forma globalizada, todos devem, a arbitragem poderá ser definitiva neste papel. Eu penso que é difícil de superar essa barreira cultural que existe, porque a lei Marco Maciel, quando foi promulgada, criou uma expectativa muito grande
solução de litígios fora do judiciário. E muitas vezes se dizia, não, tudo que é menos relevante, menos complexo, resolve fora do judiciário, deixando para o judiciário as grandes indagações, as grandes teses jurídicas. No entanto, a nossa cultura é muito mais de se procurar, vamos dizer, a solução do litígio no Poder Judiciário do que fora dele. Na Itália também é assim, considerando que você é um árbitro internacional, professor Tusa? Olha, a Itália, ela, apesar a demora do judiciário na Itália é muito grande, assim como ocorre aqui. Mas a Itália enfrenta hoje um problema curioso. Tem se reclamado muito do acesso à justiça pelos custos, ou seja, as custas judiciais elevadas a ponto de fazer com que a parte desista de procurar o suporte do judiciário. Assim como ocorre aqui, lá também nós temos arbitragens sendo usadas para causas de alta indagação, e infelizmente ela não atingiu a maior parte da população. O que eu acho que, a meu ver, seria uma solução estratégica muito, muito importante se alguém tivesse, digamos, a iniciativa, a proatividade de criar uma Câmara de dimensões grandes o suficiente para fazer com que, no volume, pequenas causas também possam ter um bom resultado econômico. Lá também, infelizmente, esse fenômeno não aconteceu. Agora, nós tivemos recentemente, pela reforma trabalhista, uma inserção quanto, digamos, a possibilidade, dependendo do salário, do emprego da arbitragem. Como você vê isso? Veja bem, eu pertenci muitos anos ao Poder Judiciário e sempre fui partidária da opinião de que deveríamos deixar para o judiciário as grandes indagações. Por que eu digo isso? Porque a época em que surgiu a lei de arbitragem, eu fiz estudos nesse sentido e me convenci que era uma boa prática. No entanto, nós sempre tivemos, dentro da área do direito do trabalho, toda aquela principiologia de proteção do trabalhador. E te digo que algumas iniciativas dentro da nossa área não foram colhidas de êxito, não porque a ideia não era boa, mas porque a ideia foi desvirtuada. Isso aconteceu com as comissões de conciliação prévia, que foi uma tentativa de se resolver fora do judiciário, eventualmente, questões entre trabalhadores e seus empregadores. Só que essas comissões que foram criadas acabaram fazendo, às vezes, de um sindicato ou mesmo da Secretaria de Relações do Trabalho do Executivo na homologação de contratos, e não era essa a finalidade. A finalidade era, sim, prever um litígio com uma composição. Tanto que houve um entendimento unânime no Judiciário Trabalhista de que não havia obrigatoriedade de passarem por essas comissões. Por isso é que eu mencionei a você que, na minha opinião, eu acho que se caminhar para a arbitragem e para a mediação, que são soluções extremamente adequadas para, vamos dizer, os litígios de média complexidade,
porque representa o quê? Uma composição a que as partes chegam, porque o judiciário, quando profere uma sentença civil, uma sentença na área comercial, uma sentença trabalhista, não agrada a ambas as partes. No entanto, o resultado da mediação ou o resultado da arbitragem, e me corrija se eu estiver errado, é muito mais uma condução para que aquela solução seja encontrada e compartilhada pelos envolvidos. Sim, 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 certamente. O que se menciona na reforma trabalhista, se eu não estiver enganado, é uma possibilidade a partir do dobro da base do INSS, não é isso? Exatamente. Hoje é ao redor de 13 mil reais em contas redondas. E tem se visto mesmo vários acordos extrajudiciais. Mas não adianta fazer o acordo extrajudicial se as partes ingressam no judiciário para homologar, para chancelar aquela composição extrajudicial. Penso, por quê? É um processo que, se, por exemplo, o juiz de primeiro grau não homologar na integralidade as cláusulas pactuadas pelas partes, vai ensejar um recurso para o respectivo tribunal regional. Então, aquilo que era para ser solucionado fora do judiciário, volta para o judiciário. Tanto que há estudos no sentido de que esse acordo extrajudicial seja elaborado através dos respectivos cartórios por documentos públicos, com toda aquela, vamos dizer, aquela segurança da fé pública. Mas, por hora, eu acho que ainda temos um longo percurso a percorrer, pelo menos na minha opinião. Gostaria de te ouvir a esse respeito. Eu não sou versado em matéria trabalhista, mas um argumento que sempre me incomodou um pouco foi, tendo em vista que, como a própria lei da arbitragem diz, é possível submeter à arbitragem o litígio que verse sobre direitos patrimoniais disponíveis, em sendo a verba salarial de natureza alimentar pela sua característica, ela é indisponível, então não se enquadraria na lei de arbitragem. Mas o que me deixava refletindo um pouco era o seguinte: se a causa é levada ao juiz togado, dentro da barbalista, e este juiz homologa um acordo, este acordo está sujeito à disponibilidade que o empregado está tendo quanto à sua possibilidade de se acordar sobre aquela matéria. Se fosse algo indisponível, o juiz não poderia permitir a realização de nenhum acordo, já que haveria uma eventual redução da sua verba salarial, da qual ele não poderia dispor. Mas isso se dispõe. Então, confesso que essa condição sempre me intrigou um pouco. A minha opinião sobre indisponibilidade, Tuz, é a seguinte: nós sabemos que o que vai para o judiciário é aquilo que está errado. Ninguém propõe ação para dizer: olha, meu empregador foi ótimo, me pagou direitinho as horas extras, me concedeu férias no período certo. Isso não existe. Então, o que vai para o judiciário é exatamente aquilo que não correu dentro dos padrões legais exigidos. Agora, veja, durante o curso de um contrato de trabalho, nós sabemos que podem haver coações e exigências de parte a parte, tá certo? E não só do empregador em relação ao empregado, mas se esse empregado é tão importante
para o empreendimento, ou, vamos dizer, num esquema até familiar doméstico, é ele que, na verdade, pode dizer como vai trabalhar e quanto quer ganhar. Então, eu não vejo a coação só do lado patronal, não. A possibilidade, né? Não estamos fazendo isso regra usual. Mas tem o seguinte, eu acho que essa indisponibilidade, na minha opinião, que não é majoritária, ela existe na vigência do contrato, seja para o trabalhador de baixa renda, seja para o alto executivo. Por quê? Porque estamos no curso de uma relação. Findo este contrato, por demissão, por aposentadoria ou por demissão por ato do empregador, essa indisponibilidade, na minha opinião, desapareceu. Porque o maior valor de subsistência que o empregado tinha, ele perdeu. Então, penso que ele pode, sim, negociar valores para tentar se compor de forma rápida e de forma efetiva. E se eu tenho um mecanismo trazido pela reforma que me permite fazer um acordo extrajudicial, mas que para esse acordo extrajudicial, para que dê segurança jurídica plena para as partes, precisa ser homologado, então é melhor eu já entrar com a reclamação. Tá certo? E daí eu vou discutir, eu vou provar o meu direito, o meu ex-adverso vai se defender e o juiz vai dar o seu de cada um. Então, eu não vejo, vamos dizer, com muita eficiência, essa homologação de algo realizado extrajudicialmente. Tinha que valer na sua plenitude. Claro que ressalvados aqueles casos em que se utiliza o acordo extrajudicial para fins escusos, mas não é deste procedimento que eu me refiro. Estou me referindo a quem procede com lisura, com boa-fé, que é o que a gente espera do nosso próximo. Não sei se eu estou viajando. Sim. Não, ao contrário, porque, na verdade, você tocou num assunto que sempre me incomodou bastante. Acontece muito de me perguntarem, por exemplo, é possível o ato de venda de um imóvel de ascendente para descendente? Eu digo sim, dependendo da situação é possível, sim, não há problema nenhum. Mas e se a pessoa fizer isso com o intuito de beneficiar o filho herdeiro, o imóvel a preço baixíssimo? Aí não é mais compra e venda, aí é simulação. Então, se é simulação, não estamos falando da mesma coisa. Ou, eventualmente, para blindar é a hipótese que você está mencionando. Ou, eventualmente, para blindar um patrimônio e fugir de dívidas contraídas que a pessoa não quer pagar. Sabidamente não quer responder. Então, deixa de ser compra e venda e vira simulação. É mais ou menos a hipótese que você está contando. Mas é muito mais um aspecto cultural de falta de seriedade, de falta de boa-fé, do que propriamente de falha nesses mecanismos alternativos de solução extrajudicial. E eu penso que é isso que nós temos que trabalhar como operadores de direito. Eu sei que existem estudos em matéria trabalhista tentando se voltar para essa parte. Não sei em que ponto estamos. De qualquer modo, assim, eu acredito que, volto a dizer, uma época de crise é uma época de oportunidades.
eu acredito que esse momento de pandemia deveria ser aproveitado por aqueles que estão querendo arregaçar a manga e colaborar com a recuperação econômica, cada um no seu campo, e fazer a sua parte. Eu, pessoalmente, acho que para a mediação e a arbitragem é um momento muito positivo e muito importante. Vamos ver agora que destino isso vai ter. Nós estamos vendo muitas coisas, sabe? Eu queria comentar um fenômeno, o regime que tivemos agora, que comentamos há pouco, o regime jurídico das disposições especiais e transitórias. Nós tratou-se lá a questão da prescrição, mencionando a suspensão ou o impedimento dos prazos prescricionais até outubro deste ano. Evidentemente, qual é a ideia nesse sentido? Como o mundo parou, também a inércia oriunda da prescrição, também a pessoa não poderia exercer os seus direitos com a mesma facilidade, então se ampliou o prazo prescricional. Além que também, pelo menos é o que sugere o dispositivo, não ficou muito claro, que também resta suspensa a ocorrência da decadência. Enquanto decadência é um fenômeno inerente ao próprio direito, ou seja, uma coisa que eu pessoalmente nunca tinha visto antes, né? Uma lei que diz, olha, o prazo decadencial, que é algo próprio de um certo direito, também virou elástico, também foi modificado por nós. Doutrinariamente é um contrassenso? Mas e se as pessoas efetivamente precisarem desta ajuda, né? Deste tempo de fôlego? São coisas que nunca vimos antes e que agora temos que conviver. É bastante bacana ver situações desse tipo. É verdade. Professor Tusa, lamentavelmente, o nosso horário está se findando. Eu gostaria muitíssimo de continuar trocando ideias contigo, que nos trouxe uma outra visão do funcionamento da arbitragem, especialmente no âmbito internacional. Então, desde já, a Academia Brasileira de Direito do Trabalho agradece muitíssimo a sua presença e eu gostaria de deixar registrado o nosso interesse para uma outra oportunidade, avançarmos um pouquinho mais sobre o tema, agradecer a participação de todos os nossos seguidores que atentamente nos ouviram e deixar esses últimos minutinhos para a sua mensagem final aos nossos seguidores. Bom, veja, eu tive ocasião de ver o trabalho da vossa academia em algumas ocasiões. E se tem uma coisa que sempre me impressionou positivamente é a proatividade. É quase que um neologismo, mas eu gosto muito desse vocábulo, porque vocês, em mais de uma ocasião, mostraram realmente que vocês saem da inércia para ir buscar soluções alternativas, estudos, aplicabilidade desses estudos. Isso, em primeiro lugar, me estimula e depois realmente me deixa bastante contente de ver situações desse tipo. Acho que vocês são efetivamente uma academia proativa. Isto não é comum e é algo do qual acredito que vocês devam realmente se orgulhar. Eu agradeço muito o convite que recebi, porque eu tive a ocasião de estar com pessoas de especialização que não é a minha. E esse intercâmbio, minha vida inteira, sempre foi extremamente salutar. Curiosamente, às vezes me perguntam momentos que tenham sido importantes para a minha formação como operador do direito, como advogado. Eu até hoje digo que o momento mais importante da minha vida para entender o problema do valor humano e da tutela jurídica do sujeito de direito, até hoje o momento mais importante que eu vivi foi quando, menino, eu mudei da Itália e vim para o Brasil. E de uma hora para outra, eu pude perceber que todos os valores que eu tinha, né? Eu venho da Sicília, que é um lugar antigo, tradicional, bastante pobre, mas muito orgulhoso. Não tem uma esquina que não seja belíssima. Eu também gosto muito e gosto de levar meus amigos daqui para lá.
quando eu mudei de lá para cá, e toda a minha gama de valores enraizados num garoto, num adolescente, foram imediatamente sujeitos a esta outra realidade de um país gigantesco, um país em constante formação, com uma capacidade de absorver culturas de outros países absolutamente brutal. Neste momento eu aprendi talvez aquela que foi a maior lição de toda a minha vida, que o nosso valor humano ele é relativo. Então, para que se possa julgar o caso de uma outra pessoa, para que se possa defender uma causa, é preciso entender que os nossos valores são importantes, assim como outros valores que nós vamos aprendendo todos os dias. Hoje, estar com vocês foi uma dessas experiências. Foi a possibilidade de intercâmbio de valores e sentidos significados. Volto a dizer, quem tem a ocasião de sair de um país e ir para outro e perceber esta relativização, vai refazer sua maneira como ele enxerga o direito e como também aplicar as relações daquilo que a gente chama de bem juridicamente tutelado, porque esse não é o mesmo para todo mundo. Mas esta ocasião que me deixa muito feliz, essa experiência para mim foi muito agradável. E te devo muito por hoje, viu, Ione? Muito obrigado. Quem agradece sou eu. Foi uma alegria revê-lo. A última vez que estivemos juntos foi em Portugal, numa jornada luso-brasileira, lá na U-Lisboa. Então, uma alegria revê-lo. E quem sabe, no futuro, possamos nos encontrar no paraíso da Itália, como uma das nossas seguidoras falou, que é justamente a sua terra natal, a Sicília. Bom, se vocês forem comigo para lá, eu prometo duas coisas. Primeira, que vocês vão ter a absoluta convicção de que esta questão de enxergar os valores de forma panorâmica é uma mudança da experiência de vida. E a segunda coisa que eu garanto, eu vou engordar todos vocês, um por um, porque lá se come maravilhosamente. E uma das coisas típicas da Sicília e que me agrada muito são os arantini. Então, realmente... Está feito o convite, está aceito o convite, agora é só criarmos essa oportunidade, professor Tusa. Este aqui, Ione, é o livro do meu pai. E no livro do meu pai, ele ensina como fazer arantine. Olha aqui. Ah, que beleza. Maravilha. Ótimo. Então, Tusa, muitíssimo obrigada pela sua participação. Todos saímos enriquecidos essa manhã, dessa troca maravilhosa de experiências e de ideias, e esperamos revê-lo numa outra oportunidade. E há quem diga, e ainda em Palermo, cidade maravilhosa também. Então, veja... Ah, mas esse eu conheço, viu? Sim. Esse eu conheço bem. Simão. Exatamente. É um amigo querido. Exato. Então, Tusa, muito obrigada pela sua participação. Um grande abraço a todos, uma boa semana e até amanhã numa live especial com o Bruno Freire e a Joselita Borba. Bom dia a todos. Um beijo grande. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia, uma boa semana. Tchau.